Nossa história se passa em uma cidade pequena da Inglaterra, nos arredores de Winchester, onde um antigo hotel ergue-se como um monumento à decadência e ao abandono. Dizem as lendas que o Hotel Belushi foi palco de eventos terríveis no passado, e que desde então permaneceu deserto e assombrado pelas almas daqueles que sucumbiram à sua influência maligna. Esse hotel, construído em 1838, inicialmente era utilizado para promover grandes festas da alta sociedade. Suntuoso e de alto primor, ostentava ao mesmo tempo luxúria e depravação. Seus hóspedes se reuniam para festas, ritos secretos e misteriosos. O hotel teve seu triste fim em um incêndio misterioso por volta de 1867, permanecendo grandioso em suas ruínas. Um grupo de exploradores, compostos por 3 pessoas, sendo 2 irmãos e um jovem desbravador, buscando emoções fortes e respostas para os mistérios do mundo, decidem desafiar o medo e mistério, resolvendo adentrar nos corredores sombrios do hotel abandonado. O silêncio da cidade adormecida é interrompido apenas pelo som distante de um cachorro latindo e pelo eco de seus próprios passos. O ar é frio e cada respiração se transforma em pequenas nuvens de vapor, que logo se dissipam na escuridão. Há apenas a luz da lua, criando poças de sombras que parecem vivas. A rua, ladeada por casas antigas, exala uma sensação de abandono e desolação. Ao se aproximar do hotel que se ergue imponente, mas decadente, você sente um calafrio percorrer sua espinha. Com certeza é o tipo de lugar que carrega uma aura de mistério e um passado sombrio. As janelas do hotel vistas da rua então sem as vidraças, transmitindo um oculto movimento em seu interior, como se olhos vazios observassem suas passagens. Ao passarem em frente à entrada principal, a grande porta de madeira rende ao menor sopro de vento, produzindo um som que ressoa como um gemido. Uma placa enferrujada balança suavemente, soltando guinchos agudos que ecoam na rua silenciosa. O ar ao redor do hotel parece mais frio e denso, e a respiração vai ficando mais pesada. A pele se arrepia, e eles percebem o coração batendo mais rápido, cada batida ecoando em seus ouvidos como um tambor distante. A sensação de que algo não está certo é perturbadora. Cada passo mais próximo do hotel é angustiante, mas a sensação de ser observado persiste. O medo é palpável, uma mistura de adrenalina e instinto de sobrevivência, alertando-os para mudarem de rumo e deixarem a presença inquietante daquele hotel assombrado para trás. Ao caminharem pelo corredor estreito, os passos ecoavam de maneira sinistra, como se alguém os estivessem seguindo. O silêncio é interrompido apenas pelo som ocasional de canos velhos, gemendo nas profundezas do edifício. O chão de madeira queimada range sob seus pés, produzindo sons que se misturam com sussurros quase inaudíveis. Eles notam quadros antigos destruídos e jogados no chão, retratando rostos de pessoas que parecem segui-los com o olhar. O olhar fixo e gelado das figuras pintadas causa uma inquietação crescente vista de cima. Ao passarem por uma porta entreaberta, um vento frio varre o corredor, levando consigo uma risada distante e fantasmagórica que faz o coração acelerar. Dentro de um dos quartos, o ambiente é ainda mais opressivo.
O ar parece pesado e cada rangido ou sussurro é amplificado pelo silêncio que impera, como se algo estivesse tentando emergir da superfície. Cada minuto que passa, a sensação de medo e desconforto cresce, oprimindo seus sentidos. A percepção de que há algo ali, algo invisível e maligno, torna impossível relaxar. O medo, inicialmente uma sensação distante, agora se apodera de cada fibra de seus seres, deixando-os em um estado de alerta constante e paralisante. Tamanho abandono e destruição são o retrato do mal que outrora ali habitava, e o que o grupo de exploradores a cada minuto percebia é que ainda as forças sinistras e as sombras do passado estavam presentes e cada vez mais perto deles. Esse sentimento aflitivo e angustiante reforçava o pensamento que eles não deveriam estar ali e que teriam ido longe demais. Mas, como dizia nosso explorador mais novo, agora é tarde demais para voltar. À medida que exploram os segredos ocultos do hotel, os exploradores descobrem evidências perturbadoras do passado sinistro do local. Fotografias antigas que não foram destruídas pelo incêndio. Diários empoeirados que foram achados trancados em um cofre. Artefatos misteriosos e objetos desconhecidos lançam luz sobre os eventos terríveis que ocorreram ali, revelando uma história de violência, loucura e morte. Enquanto mergulham mais fundo no desolado Hotel Belushi, eles percebem que estão mexendo com forças além de sua compreensão, e espectros ocultos que desejam manter seus segredos enterrados para sempre. No auge daquela noite, os exploradores se veem enfrentando o horror em sua forma mais pura e brutal. Espíritos vingativos surgem das sombras, determinados a punir aqueles que perturbaram seu descanso eterno. O grupo luta para sobreviver em meio a manifestações sobrenaturais, enfrentando visões aterrorizantes e confrontando seus medos mais profundos. É uma batalha pela sobrevivência, onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna cada vez mais turva. Ao abrirem um dos diários, tentando achar respostas ou algo que possibilitassem sua sobrevivência, descobriram que rituais macabros ocorriam naquele hotel em noites de sexta-feira 13, quando a escuridão era mais densa e opressiva. Ergueu-se então um altar de pedra no salão principal, onde era cobertos de runas esculpidas, que brilhavam com uma luz espectral, como se estivesse impregnado de energias malignas. Um grupo de figuras encapuzadas, os servos das trevas, iniciavam então naquele lugar o sacrifício de homens, mulheres e crianças. De repente, os amigos se viram ao redor do altar e uma série de tochas acendeu-se espontaneamente, lançando uma luz macabra, mostrando um sumo sacerdote que ergueu os braços e começou a entoar cânticos em uma língua esquecida pelo tempo. As palavras, impregnadas de poder e ódio, reverberavam pelo altar, invocando espíritos malignos das profundezas do submundo. Uma névoa escura começou a se formar, rastejando pelo chão e envolvendo os amigos. Das sombras, formas vaporosas começaram a emergir. Eram os espíritos, espectros de antigos malfeitores, condenados a vagar eternamente. Suas presenças traziam um frio cortante e uma sensação de desespero esmagador.
Os espíritos flutuavam ao redor dos 3 amigos, empurrando-os para o centro do altar. Os espectros aguardavam ansiosos o momento do sacrifício com uma fome insaciável. Ao raiar do dia, o altar já não era mais tenebroso como na noite anterior. Os raios de sol penetravam no salão, iluminando-o e ao mesmo tempo trazendo esperança àqueles que sobreviveram a uma noite alucinante. Nenhum deles lembrava exatamente o que acontecera depois de iniciado o ritual. Tudo se tornou um borrão após recitarem as palavras antigas do diário que encontraram no hotel. O hotel estava agora envolto em um silêncio sepulcral. Um silêncio que será quebrado no momento que ousarem a desafiar as forças malignas que perduram e se esguiam em seus escombros negros e imponentes. Certos segredos, como os que vimos nesta noite de pavor e agonia, devem ser mantidos enterrados e jamais perturbados. Os sobreviventes emergem do Hotel Belushi, marcados pela experiência que mudara suas vidas para sempre. Eles podem ter escapado do horror que assombra o local, mas sabem que o mistério do hotel abandonado continuará a intrigar e assombrar aqueles que ousam desafiar seus segredos sombrios. Enquanto se afastam do lugar amaldiçoado, eles carregam consigo as cicatrizes de uma noite que jamais esquecerão. Se você chegou até aqui e gostou dessa história, curta esse vídeo, deixe nos comentários o que achou desse mistério, e inscreva-se em nosso canal para acompanhar nossa jornada rumo ao desconhecido. Por quase uma década, uma pequena cidade litorânea abrigou um vibrante parque de diversões. No entanto, apesar de sua popularidade e encanto, o destino do parque de diversões permanece envolto em mistério. Ninguém parece ter uma explicação clara para o fechamento repentino e misterioso das suas atividades. Rumores sussurram sobre incidentes inexplicáveis, eventos sobrenaturais e segredos ocultos nos recantos sombrios do parque. A verdade permanece obscurecida, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e memórias fragmentadas da sua era de esplendor. Certa noite, um grupo de jovens amigos decidiram reviver lembranças desbravando aquele parque abandonado. Não satisfeitos ao se depararem com os portões trancados, acharam uma brecha para a entrada do parque e optaram por invadir o local em busca de aventura. Adentraram carregando apenas lanternas e ferramentas básicas em suas mochilas. No bolso, apenas celulares e canivetes. A excitação inicial é evidente enquanto exploram as ruínas, rindo e tirando fotos. O parque, outrora vibrante com risos e luzes coloridas, agora estava coberto por uma camada de poeira e vegetação selvagem. Os brinquedos enferrujados rangiam suavemente ao vento, e as barracas de comida estavam caídas e desmoronadas. Um dos amigos então sugeriu que eles tentassem ligar os brinquedos na tentativa de trazerem um pouco de vida de volta naquele lugar. Após uma rápida exploração, encontraram a sala de controle principal. Ao tentarem ligar o parque, perceberam que não havia energia para os brinquedos serem ativados. No entanto, para surpresa de todos, os brinquedos estavam inertes, exceto por um clarão misterioso que surgiu, ativando apenas uma atração: o assustador e envolvente trem fantasma. Intrigados e um pouco apreensivos, os amigos decidiram embarcar na única aventura que o parque parecia disposto a oferecer.
A entrada do túnel era sombria, com teias de aranha e uma escuridão que parecia engolir a luz das lanternas. Eles subiram no vagão enferrujado e se prepararam para a jornada, mas estranharam porque tão logo sentaram no vagão, o trem sem ninguém no comando começou a se mover e um calafrio percorreu a espinha de cada um deles. À medida que o vagão percorria pelos trilhos, tudo parecia ser apenas uma diversão assustadora e misteriosa. Os cenários de fantasmas e monstros eram antigos e desgastados, mas ainda assim, causavam arrepios. De repente, o vagão parou bruscamente em uma seção completamente escura. As luzes piscavam, e sons estranhos começaram a ecoar pelo túnel. As lanternas que carregavam, de repente se apagaram. Os amigos saíram do vagão e tentaram ligar a câmera do celular, mas perceberam que todos os celulares estavam sem bateria. Não conseguiam enxergar uns aos outros, tamanha escuridão. Até que então, cortando o silêncio tenso, os jovens começaram a ouvir os latidos profundos e ameaçadores. Um som arrepiante, ecoando pelas paredes de espelhos como uma advertência sinistra do perigo iminente. E então, emergindo das sombras, os olhos brilhantes e faiscantes de um grupo de lobos apareceram com seus dentes expostos em um rosnado feroz e uma luz começou a piscar repetidamente. Os lobos, enegrecidos pela escuridão, avançavam em direção aos jovens com uma determinação implacável, seus uivos ecoando pelo labirinto do trem fantasma como um aviso sombrio. A raiva fervia em seus olhos, e a ameaça iminente pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Os amigos formaram um círculo e deram as mãos. Mas os lobos não recuaram. Sua ferocidade inabalável diante da intrusão dos jovens aumentava a cada minuto. Cada uivo parecia ecoar como um aviso de morte iminente, cada rosnado um lembrete sombrio da precariedade de sua situação. Em meio ao caos que se desenrolava ao seu redor, os jovens se viram lutando não apenas contra seus próprios medos e desconfianças, mas também contra uma ameaça externa que parecia surgir do próprio pesadelo em que estavam presos. O parque de diversões abandonado, uma vez um lugar de alegria e diversão, havia se transformado em um cenário de horror e desespero, onde os jovens lutavam pela própria sobrevivência contra todas as probabilidades. E num piscar de olhos, aqueles lobos desapareceram sem nenhuma explicação. Ninguém sabia dizer o que estava acontecendo e também ninguém queria ter as respostas. Sem que percebessem, outra figura sombria apareceu diante deles. Parecia um dos antigos bonecos mecânicos, mas seus movimentos eram assustadoramente fluidos e naturais. Os olhos vermelhos brilhavam intensamente, e uma risada macabra ecoou pelo túnel. O boneco pavoroso gesticula para eles voltarem ao vagão e nenhum deles hesita em obedecer. De repente, o vagão começou a se mover novamente, mas desta vez em alta velocidade, fazendo curvas abruptas e levando-os por caminhos desconhecidos do trem fantasma. As figuras sombrias ao longo do trajeto pareciam ganhar vida, movendo-se e tentando agarrá-los. Teias de aranha gigantes pareciam surgir do nada, prendendo-os em um abraço pegajoso e sufocante. Então, um dos carrinhos do trem fantasma se solta do vagão separando dois jovens dos demais amigos. O carrinho os leva à entrada de um caixão vertical. Ao adentrarem ao caixão, de repente o caixão se fecha com um estrondo macabro e quando os dois jovens tentam fugir, descobrem que a tampa do caixão somente se fecha e não se abre, prendendo-os em seu interior claustrofóbico. Os gritos ecoam pelos corredores escuros enquanto eles arranham desesperadamente as paredes do caixão,
tentando encontrar alguma saída, alguma esperança de escapar do destino sinistro que os aguarda. Cada raspada dos dedos nas paredes de madeira é acompanhada por um som abafado e oco, e ao mesmo tempo se transforma um eco distorcido pelos túneis sombrios do parque abandonado. Mas apesar de seus esforços frenéticos, o caixão permanece implacável em sua prisão, com sua tampa hermeticamente fechada, como se os tivesse selado para sempre em seu interior macabro. E então, como se o próprio parque estivesse conspirando contra eles, os jovens começaram a sentir a terra caindo sob suas cabeças. Primeiro, era apenas um leve sussurro, como se o solo sob seus pés estivesse se movendo, mas logo se tornou um rugido ensurdecedor, ecoando como trovões através dos corredores escuros. Alguns dos amigos gritam em terror, outros choram em desespero, enquanto tentam se libertar da prisão mortal que os prende. Do lado de fora do carrinho, o grupo restante assiste impotente, seus corações pesados de angústia e medo. Eles sabem que o tempo está se esgotando, que cada momento perdido é uma sentença de morte para aqueles que estão presos dentro do caixão. O grupo ficou do lado de fora do caixão, luta contra as forças sombrias que os cercam, procurando desesperadamente por uma maneira de libertar seus amigos antes que de ser tarde demais. O pânico então se espalha entre os jovens. Gritos ecoam pelos corredores escuros enquanto aqueles jovens tentam encontrar uma saída. Subitamente se veem também presos, só que em um labirinto de espelhos distorcidos. Criaturas sombrias pareciam espreitar por trás dos reflexos distorcidos, alimentando o medo e a paranoia. Em meio à escuridão opressiva, as personalidades dos jovens começam a se distorcer. Suspeitas e paranoia se infiltram em suas mentes, alimentadas pelo ambiente surreal e pelas circunstâncias aterrorizantes. Um deles sugeriu que outro estava escondendo informações sobre o verdadeiro propósito daquela expedição, enquanto outro acusava um terceiro de ter trazido azar ao grupo com sua presença. As lanternas voltam a acender com uma luz enfraquecida. Os amigos tateiam pelas paredes de espelhos, lançando sombras distorcidas que parecem assumir formas sinistras. Cada reflexo se torna uma ameaça, cada sombra uma possível emboscada. Os amigos começam a desconfiar uns dos outros e seus nervos estão à beira de um colapso. Em meio à crescente discórdia, surgem argumentos acalorados e acusações afiadas. Antigos ressentimentos e rivalidades ressurgem, alimentados pelo medo e pela incerteza do destino que os aguardam. A linha entre amigo e inimigo começa a se desfazer, enquanto a paranoia os envolve como um manto sombrio. O medo se transforma em desespero, e o desespero em violência. Empurrões se transformaram em socos, gritos se tornaram xingamentos. Em um frenesi de histeria e desespero, os jovens se encontram envolvidos em uma luta desesperada pela sobrevivência, cada um lutando por si mesmo em meio ao caos que se desenrola ao seu redor. Enquanto o labirinto de espelhos ecoa com os sons da briga, os amigos se encontram presos em um pesadelo de sua própria criação, incapazes de distinguir entre o real e o imaginário, o amigo e o inimigo. O parque de diversões abandonado se transforma em um palco sombrio para os piores medos e impulsos dos jovens, uma prisão de espelhos onde a loucura e o desespero reinam supremos. Foi então que todo o parque se ilumina, brinquedos começam a funcionar e próximo ao carrossel um único jovem aparece. E em todo o parque se ouve uma canção que diz assim: Dos 7 amigos que adentraram ao parque, apenas um sobreviveu. A vida a buscar, entre sombras e medos. O destino a enfrentar.
No Parque de Horrores. Onde o mal a reinar. Então, o jovem sobrevivente percebe que não voltará para casa com seus amigos. Cercado de pavor, o jovem olha para trás uma última vez. As luzes do trem fantasma piscam como uma despedida sinistra ou uma promessa de novos terrores para quem ousar voltar. E logo em seguida tudo se apaga, adormecendo um sonho maquiavélico até seu próximo despertar maligno. Desesperado, o jovem corre para nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado, mesmo sabendo que a sua vida fora marcada para sempre. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas apenas por hoje. Se você gostou de nossas histórias, curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas. Obrigado por sua companhia, bravos espectadores. E até a próxima.